Esses 6 meses da tragédia do Ninho do Urubu, falando do time profissional atual, como é que tá o negócio lá, Caê? O Flamengo que segue sem Gabriel pro fim de semana, segue sem Rodrigo Caio, Lincoln também segue fora, das ausências contra o Bahia, a volta é do Cuéllar, volta que a gente fala ficar à disposição, se ele vai ser escalado ou não. O Jorge Jesus é sempre um mistério, assim, ainda mais com o treino cada vez mais fechado, a gente naturalmente descobre o time, mas com ele é uma questão que ele treina mesmo mais de uma formação e ele passa para os próprios jogadores do time muitas vezes no dia da partida, às vezes até treina bola parada ali no dia do jogo. As informações são de que o pessoal, os atletas só sabem da escalação na preleção mesmo assim. E o Vitinho? Vitinho, surpreendentemente, já tem feito corrida no campo e tal, vai ser uma volta até antes do previsto ali, inicialmente volta esse ano. Não, para sábado não, acho que nem para o confronto com o Inter, acho que já é difícil. O clube prepara mesmo Gabriel, Lincoln e Rodrigo Caio para o jogo contra o Inter. Imagino que para o clássico contra o Vasco, no próximo sábado em Brasília, Gabriel, Lincoln e Rodrigo Caio estejam à disposição até para que possam participar ali para pegar ritmo e tudo mais. Mas para essa partida contra o Grêmio é melhor evitar. Depois de tantas lesões consecutivas, o clube também está meio calejado com isso, não vale a pena arriscar. Eu até imagino que a gente estava conversando aqui antes do programa de que imagino que ele vai até repetir a mesma escalação do jogo contra o Bahia na maioria das peças. Provavelmente o Cuéllar deve entrar no lugar do Pires da Mota, que teve uma atuação muito abaixo da expectativa contra o Bahia lá. Ou se ele quiser colocar uma equipe mais ofensiva, ele pode colocar o Renier, ele dá um passo atrás para o Arão, um passo atrás para o Gerson, cada um vai dando um passo atrás assim, ele coloca o Renier na vaga do Gabigol. Se ele quiser ser um pouco mais convencional ali, de não inventar muito, ele simplesmente troca o Pires pelo Cuéllar. Eu acho que a atuação lá em Salvador foi tão abaixo da crítica que não tem como se repetir. Uma coisa que eu até queria deixar para vocês, que são especialistas, essa questão da linha alta, que eu até acho muito interessante, mas nitidamente tem sido um problema. Assim, o time tem avançado muito e está deixando muito desguarnecido ali. Ele teve uma semana agora para trabalhar isso, vai ter mais uma semana para o clássico contra o Vasco, mas tem sido um calcanhar de Aquiles ali. O Diego Alves também, nessa linha alta, imagino que ele tenha que atuar um pouco mais avançado. Os 2 gols do Bahia, com as bolas que foram enfiadas ali, eu acho que se ele está mais atento e está um pouco mais posicionado na frente, ele consegue antecipar ali o Gilberto, pelo menos tirar um pouco mais o espaço. Atrapalha mais, né? Atrapalhar mais. Tudo bem que foi uma linha ali de defensiva nova com o Felipe Luiz pela primeira vez, Tuller e Mari depois também era a terceira partida e tal, mas tem que ter esse ajuste, porque para atuar tão desguarnecido, ele tem que estar com a linha muito bem definida. Mas não perdeu o jogo por causa disso. Mas quando você toma o primeiro gol, por causa disso, o Tuller não saiu e deu condição para o Gilberto, e o Diego Alves não sai ali, quando tu toma 1-0 já muda muito. Não estava marcando. Tuller não estava marcando bem. Falha defensiva, não é por causa da... O que acontece, Pet, é o seguinte, quando você pede essa linha alta o tempo todo, quando você pede essa linha alta o tempo todo sem sobra, o zagueiro ele tem 2 preocupações, a marcação e a linha. Então ele tem que ficar assim, ó, sobe, o marco, deixa, eu fico. Então você cria uma dúvida na cabeça do defensor, né? Porque ele tem que estar preocupado com 2 coisas ao mesmo tempo. Uma coisa é acontecer naturalmente, sair de uma zona de confronto, que é uma zona natural, né, de uma linha defensiva, e o cara está mais atrás, aí você larga ele e vai. Eu entendo, agora, mas o problema olha estar no limite sempre. Do posicionamento. Mas tu pode ver ali na questão, e foi uma coisa também que me chamou muita atenção, a linha tenta subir e o Pires está totalmente perdido, o Pires vem acompanhando o Luca e meio que quebra um pouco. E por que tu vai no Luca? Se o Pires vem acompanhando. É porque a leitura da bola, o passe é para o Luca e não para o Gilberto. Então os 2 atacam a bola e a bola passa. E aqui tem nada a ver com a atenção alta. Olha como foi esse gol. Lateral do Bahia. Onde está o Felipe Luiz nesse momento? Por que bola vem para cá e não vai à direita? Por que vem na perna da pressão? Até uma coisa importante, que na coletiva, o Jorge Jesus deu a impressão de colocar a culpa muito mais na bola recuada do Pablo do que no Diego mas Alves. A questão é a seguinte, o Pablo errou, o Mari errou, mas o Diego poderia simplificar também, tá na perna ruim, joga na lateral, sai jogando. Aí é a questão de diminuir a possibilidade de erro. E aqui não tem nada a ver. Simplifica. Aí não tem nada a ver. E com 2, 3 chances que o Moisés fez,
e o Ramírez tem nada a ver em alta. Por isso estou dizendo. Eu concordo contigo também. Esse negócio eu gosto dessa marcação, essa intensidade, marcação alta lá. Mas eu acho que no jogo, dentro da partida, tem que ter variações. Tem que ter a percepção do estilo do jogo. Contra o Atlético Paranaense foi a mesma coisa. Você com 1-0 na Copa do Brasil, você com 1-0 buscando a marcação alta, buscando em cima e toma um contra-ataque. Não é que tem que ter essas variações. A questão é a seguinte, eu acho ainda que o Jorge Jesus, ele é um processo de adaptação também do treinador, né? O Jorge trabalhou muito no Benfica e no Sport. São duas equipes muito grandes em Portugal. A disparidade dele pelos adversários lá a diferença do Benfica pro Penafiel, pro Rio Ave, pro Moreirense. Ele conseguia... dentro do Estado da Luz, ou lá em Moreira dos Cônegos, que chamava o Estado Moreirense, lá na cidade. Era Moreira do quê? Moreira dos... alguma coisa. Aí Amadora, que é a cidade dele. Você jogou lá. Mas é difícil falar esse nome. Então é muito grande. Então ele pode jogar com linha alta, atacando lá em cima. Aqui, ele vai em Chapecó, vai em Salvador, vai em Alagoas. Se der um mole, a diferença não é tão grande. Ele pode ganhar ou perder. Então ele tem que entender. E isso é um processo de adaptação também. É lógico que as pessoas já estão ali dentro falando para ele, mas ele vai ter que sentir na pele também. Ô, Caê, já que você está aqui, e o Balotelli, temos Balo News aqui? Então, o Balotelli tem gerado uma ansiedade coletiva muito grande. Até a percepção que eu tenho é que até na Itália tá muito essa vontade de dar esse furo. Eu sou de uma linha que eu prefiro tomar o furo do que dar uma barrigada. Então, a gente adota a precaução. Da Itália vem muita informação otimista, só que aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, o clube espera muito que tenha uma movimentação do próprio Balotelli no sentido de assim, não, eu vou flexibilizar na proposta, que eu quero ir. Ele ter essa decisão de que ele quer vir para a América do Sul, quer vir para o Flamengo. Porque se for para entrar numa disputa de mercado, com os mercados estão ainda abertos, Alemanha, Espanha, França mesmo, é impossível, é inviável. De repente, esses repórteres italianos que estão cravando tanto, eles têm a informação de que o Balotelli vai sim abrir mão de muita coisa, só que o Flamengo não tem essa informação. Eu ontem à noite, inclusive, estava ali naquela apuração, porque o Gianluca Di Marzio, que é até muito, muito qualificado, o repórter disse que nas próximas horas poderia ter um acerto. A gente tentou falar com o Marcos Braz, com o Bruno Spindler, eles estavam jantando aqui no Rio de Janeiro, na Barra, falou, se tivesse um acerto, a gente não ia estar aqui atento, na Barra da Tijuca. Então, assim, mas eu acho isso que é uma coisa... também pode ser um caminho... Claro, pois é. Agora... hoje em dia, com isso aqui, cara, eles podem estar em qualquer lugar, né? Jantando num restaurante Agora, fechar. A questão dos valores que inicialmente tinham até me assustado um pouco, que a própria Gazeta dello Sport trouxe de 10 milhões de luvas, mais um salário anual... De euros ou de reais? De euros. Mais um salário que bateria em torno de 300 mil euros por mês, assim, por um contrato de até o fim de 21. Pelo que eu apurei ali, não é uma coisa tão absurda mesmo. O clube entende que pagou quase que isso pelo Vitinho, pagou quase isso pelo Gerson, então o mercado aponta para isso, para o peso do Balotelli. E o salário em si vai ser basicamente o mesmo que é pago ao Gabriel, que cumpre aqui no Flamengo um contrato da Inter de Milão. Sim. Então é uma coisa que, essa questão salarial, mas enfim. Vamos aguardar. Mas quem vem? Quando... Balotelli de baladas ou já estou alongando aqui, ó. Acho que durante o os campo... Dois. Como pacote, já estou alongando, porque se chegar o Balotelli aqui, o negócio vai ser animado aqui. No meio do programa. Ainda bem que eu já parei de jogar. Entendeu? Ai, meu Deus. Pra poder sair com ele. Mas deve ter umas baladas boas. Não há tempo pra mais os guetos aqui do Rio de Janeiro. Vai ser hashtag sextou todo dia. Sextou italiano, como é que fala? Sexta italiano? Ih, rapaz, não sei. Venerdou. Então. Mas agora acabou meu quintou. Acabou. A seleção agora só amanhã. Obrigado, Pet. Caê pela participação especial. Roger Flores, Mr. Flowers. And Paulo Nunes falou que vai dar aquela entrevista. Amanhã, né? Tá bom. Os dois estão... Nem acredito, cara. Nossa, os dois estão me enrolando faz meses, mas tudo bem. Depois a gente fala sobre isso. Tchau, gente. Até amanhã. E agora, vamos fazer o quê? Até o tchauzinho, até o